Bom dia a todos, meu nome é Joel Gracioto e eu vou falar com vocês a respeito de holding familiar num tema que a gente escolheu, que são os benefícios em se formar uma holding familiar. Então, o que acontece? Logo num primeiro momento, qual que é o benefício que se tem quando a gente opta por formar uma holding, né? Primeiro de tudo, é a possibilidade da gente, em vida, decidir a destinação dos bens, né? Vamos analisar pela negativa. Se a gente não fizer essa escolha, nós fatalmente cairíamos no inventário e partilha. E, portanto, estaríamos sujeitos, né, às leis que regem o inventário e partilha. Então, se isso vier a acontecer, essa destinação de bens já não cabe mais a nós, né, e vai ficar para os herdeiros, meira, aqueles que ficam para decidir essa destinação. A gente sabe, por experiência um pouco que a gente tem, né, na advocacia, em que muitas vezes, quando se envolve um inventário e partilha, principalmente que se tem uma discussão entre os herdeiros, meieira, enfim, situações conflituosas, ou mesmo que envolva menores nesse processo de sucessão, o inventário e partilha ele vai ser processado via judicial. E quando isso acontece, fatalmente a gente vai ter vários anos aí para discutir esse assunto, em vista do próprio conflito dos herdeiros, fruto da própria mora no judiciário, que não é uma culpa que a gente atribui ao judiciário, mas é que a gente sabe que isso acontece até pelo volume de ações, enfim, que tramitam no judiciário, né? Não é uma culpa que a gente atribui especificamente a juízes, a nada disso. A gente sabe que é um sistema que precisa atender a todos e que tem as suas deficiências, né? E por conta de tudo isso, acaba sendo um trâmite muito demorado. Eu vou dar uns exemplos aqui de casos que a gente sabe que ocorreu ou não ocorreu essa opção por a formação de holding familiar e que viraram casos até de mídia, né? Um dos principais exemplos que a gente tem é o falecimento do Chico Anísio. Chico Anísio teve seu falecimento alguns anos atrás e até hoje, acredite se quiser, há ainda uma disputa judicial com relação à partilha dos bens do Chico Anísio, né? Então não teve a oportunidade de optar por holding familiar e acabou caindo aí nas normas que regulam o inventário e partilha. Outro caso que é bastante emblemático é a questão do acidente do Gugu Liberato, que morreu nos Estados Unidos, naquela queda que ele teve na própria casa dele, né? Mas que também não optou em fazer uma formação aí de holding familiar e acabou caindo aí na legislação de inventário e partilha e por conta disso tem amarrado até hoje, né, os seus bens aí em disputa. Mais um exemplo só para a gente finalizar, o Marcos Paulo, ex-diretor da Globo, também teve o mesmo destino desses dois exemplos que a gente colocou. Então, não optar por uma holding familiar pode te causar aí uma série de entraves, né? E não te dar nenhum benefício com relação à, à herança ou à sucessão desse patrimônio. Um segundo benefício que uma holding familiar pode proporcionar é uma certa segurança patrimonial. E aí a gente vai comentar um pouquinho, porque há uma confusão quando a gente fala em holding, principalmente, um termo que, infelizmente, ficou um pouco pejorativo, mas não é o caso do que nós estamos falando aqui, né? Uma holding familiar, ela dá uma proteção patrimonial versus blindagem patrimonial. Há uma diferença, a gente não vai entrar muito em detalhe, né, de um e outro, mas a proteção patrimonial que nós estamos falando
ela é uma proteção que ela vem de um sistema de normas que está inserido dentro das normas do direito empresarial, né? E mais, além de estar sobre as normas do direito empresarial, são normas que vêm da lei das SAs, né? A lei das SAs é uma lei que foi promulgada nos anos 60, se não me engano, 1966, salvo engano, mas que foi uma lei que mudou, né, o sistema de aproveitamento, principalmente por parte de grandes empresários, né, que na época já tinham um grande acervo patrimonial, empresas, enfim, e pôde então estar em contato mais próximo com essa lei, e por conta disso, né, acabou também utilizando esse sistema para futuramente, né, alguns exemplos que a gente vai dar aqui, de empresários que se utilizaram dessas leis, fazendo a sua própria holding familiar portanto, evitando o inventário e todas as decorrências aí que a gente comentou no início, né? Então, só para a gente ter alguns exemplos aí de empresários, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos o Antônio Hermílio de Moraes, grande empresário, que se utilizou do sistema de holding familiar e não teve processamento de inventário. Você fica assim à vontade de fazer uma pesquisa e veja se esse empresário teve o processamento aí de inventários. Você vai ver que você não vai encontrar. Outro exemplo que a gente pode citar é Roberto Marinho, né, detentor da Rede Globo, que também faleceu alguns anos atrás e também não teve inventário, não teve processamento de inventário, porque também se utilizou do sistema de holding familiar e fez então a sucessão dos seus bens, proteção patrimonial, etc., né, através de um sistema de holding familiar. Mais recentemente, nós temos o exemplo também dos proprietários do Banco Safra, que também faleceram, e também não houve processamento de inventário. Então, o que eu quero dizer, são pessoas que estavam inseridos no ambiente das leis das SAs, que tinham o conhecimento desse mundo, né, jurídico, e que, portanto, aproveitaram esse conhecimento, essa intimidade com essa legislação e se utilizaram desse sistema para proteger o seu patrimônio, transmitir o seu patrimônio, sem ter que enfrentar um inventário. Um terceiro tópico que a gente elenca aqui sobre tendo como benefício é a economia, né? Quando a gente confronta os custos de um sistema de implantação de holding familiar frente aos custos de um inventário. Para que você tenha uma ideia, esses custos, né, essa economia dos custos que a gente consegue gira em torno de até 90% dos custos do valor de um inventário. Só para que a gente tenha uma ideia do que estamos falando, né? Se você hoje for processar um inventário, você provavelmente vai ter um custo aí em torno de 15% do seu patrimônio, se não mais, muitas vezes. Então você já começa a fazer algumas contas. Quando você faz um sistema de holding familiar, você tem uma economia de até 90%, ou seja, aquilo que era de 15% do seu patrimônio pode chegar a 1,5% do seu patrimônio. Quer dizer, a diferença é muito grande, é muito grande. O problema que nós temos ainda é assim, como esse custo do inventário ele já é alto e parte desse custo, como nós já comentamos em outro vídeo aí, advém da tributação do imposto, né, que é o do ITCMD, esse imposto, né, já tem aí uma aplicação de alíquota no país de até 8%, alíquota que é definida pelo Senado Federal. Eu que falo aqui do estado de São Paulo, a gente ainda tem
ainda a gente tem a condição de aplicação de alíquota de 4%, mas que a gente entende que logo logo isso não vai persistir, né? A gente entende que brevemente a alíquota vai ser aplicada a alíquota máxima, né, de 8%. Então, aquilo que já é caro no inventário vai ficar mais caro ainda. Então, sem contar, né, eu estava até esquecendo, sem contar que existe um projeto de lei tramitando na Câmara do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, né, sobre um possível aumento da alíquota máxima no legislativo, né? Então, aquilo que já não é barato, né, passaria em tese no estado de São Paulo a 8%, com esse projeto de lei que o CONFAZ está propondo na Câmara e no Senado, isso vai para 20%. E acredite, eles têm um argumento muito bom para isso. A gente pode até comentar isso no futuro, mas eles têm um argumento muito bom para que a alíquota de 8% vá para 20%. Mas vamos fazer assim, eu em breve eu vou fazer uma palestra onde eu vou falar sobre holding familiar em seus quase em sua totalidade de aspectos. Vou comentar mais detalhadamente sobre holding familiar. Eu vou abordar esse assunto que eu comentei hoje aqui no vídeo e muitos outros, né? Que é um assunto bastante amplo, mas que eu quero convidar vocês, né? Nessa oportunidade que entre no meu canal. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo no vídeo, a data, tudo certinho, tudo discriminado, para que a gente no encontro futuro possa, nessa palestra, falar mais sobre o assunto de holding familiar. Eu agradeço a todos a presença e por terem assistido esse vídeo, e que em breve a gente volte a falar e possa comentar mais sobre holding familiar. Muito obrigado a todos. Boa sorte e um forte abraço.